Vou colocar para gravar. Então, como eu estava falando, né? Se eu fosse uma pessoa de fora, que não tivesse nessa reunião, eu queria receber essas informações. Então, é esse o nosso... Parâmetro. É, entendeu? É esse o nosso parâmetro. Porque, e se você reparar, foi o pedido e uma reclamaçãozinha minha da vez passada, que eu estava pensando a respeito disso. Tá, a gente quer também, que eu estava lendo que eu falei, tive uma DR com a espiritualidade, porque tá aí as coisas da vida. Como que faz as coisas da vida corriqueira? Como a gente lida com a situação? Como que a gente faz? Como é que a gente entende esse mundo encarnado? Sério, como a gente entende esse mundo encarnado? É muito diferente. Sim. E é muito sutil, né? Daí essa questão que a gente estava falando sobre o que é confusão, o que é energia e como a gente age nisso tudo, né? Porque existem N maneiras de se agir. A gente pode agir cada um de uma maneira diferente, mas se a gente está aqui, na presença eu sou, qual seria a melhor ferramenta? Porque tem vários decretos também, né? Que a gente poderia estar utilizando que pedindo para só a Divina Presença eu sou estar agindo nesse momento. Tem várias coisas que a gente pode se colocar mas às vezes no turbilhinho Mas tem a uma, gente mas tem uma palavrinha muito importante pode falar. do decreto, que é ação. A divina presença em ação. E Deus age a partir de quem aqui? Então, como a gente transforma os decretos em prática? Com ação. Aí, como a gente depura para que essa ação seja a melhor ação escolhida para aquele momento, no dia a dia, na vida. A linhagem de Saint Germain é a linhagem das pessoas que estão com família, trabalhando, no supermercado, indo ao shopping, comprando ovos de Páscoa, andando no calçadão. Esta é essa linhagem. Como é estar casado, com os desafios do casamento, agindo através da divina presença do Senhor. Dá um vácuo assim, né? Que É, me resposta? veio amor, sabe? Sim. Porque é isso, né? A gente fala sobre amor, a gente fala sobre caridade, a gente fala sobre fé, a gente fala sobre várias coisas. E se a nossa ação vem a partir da ação do amor, não, não tem muito erro, né? Que a gente vai estar escolhendo o melhor. O amor aí precisa conceituar o amor, né? Pode conceituar, você é melhor isso do Não, que porque teria eu. que conceituar o amor. O amor, a gente estudou isso na semana passada, né? O amor, ele é o cérebro e o coração juntos. E aí isso tem sabedoria. E aí não tem. Aí começa uma. Não sei se vale a pena, assim. Talvez seja melhor a gente falar o que é melhor do que o que não é, né? Mas porque é muito perigoso a palavra amor. Sim. No mundo, né? É, muito perigoso. E a gente no mundo com essa palavra amor? Por quê? Por que você está casado com quem você está casado? É amor. Mas chegou lá. É amor. Aí você fala, eu amo essa pessoa. Se você ama, claro que você não vai falar, eu amo essa pessoa por conta disso, disso, daquilo, porque senão não é amor. Porque se ele muda essas qualidades ou essas características, você já não ama mais ele. Se hoje ele não usa mais preto, usa branco,
Ah, mudou, né? Ah, não sei mais se amo muito, não. Acho que aquela coisa que eu chamava de amor meio mudou. Você pode não querer mais estar casado, né? Essa questão, entende? Não nem falando do casamento, assim. Porque tem outras coisas envolvidas para uma pessoa estar vivendo junto com outra pessoa, né? E constituir família, não é só, não sei, não é um floreio de romance, né? De novela, ou de novela não, novela até pode ser, né? Que é tanta confusão. Mas, sei lá, não é um floreio de romance, assim. Tem outros motivos de você estar casado com uma pessoa. Mas amar ou não amar a pessoa, entende? Eu amo ou não amo. Se ela muda, eu amo. Se ela não muda, eu não amo. Agora ela mudou, não amo mais. Porque eu tô falando muda porque a gente exige que as pessoas mudem. Ah, daí agora eu consigo amar, conviver. Será que não é mais conviver do que amar? Então, se a gente traz assim, precisaria conceituar o amor na divindade. Então, o que seria amor na divindade? Segundo o que a gente estudou semana passada, seria a sabedoria. A sabedoria é o amor. Por quê? Porque é o mental junto com o coração. E aí é bem diferente, talvez, do que a gente chamaria de amor. Porque não é tão aceitação. Ah, eu aceito o outro. É mais um. Não importa como o outro seja. Entende que é um pouco diferente? Aí eu vou te aceitar, Terek. Eu tenho que te aceitar. Eu não preciso te aceitar. Você é do jeito que você é e não tem nada a ver com o meu mundo. É diferente isso. Porque se eu tiver que te aceitar, eu vou ter que trabalhar cada uma das suas características. E elas vão ter que passar pela minha grade mental inferior. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Tem mais coisas que eu gosto, menos coisas que eu não gosto. Então eu vou aceitar a Terek no meu ciclo de amizade. Ou não é assim que funciona? As pessoas que nos irritam, a gente não quer por perto. Ponto final. Então não é o crivo, não é esse crivo. É o crivo da divindade. Que vai entender que talvez essa pessoa seja perigosa. Talvez seja perigosa. Talvez ela vá agir má, com uma maldade. Mas não passa pelo crivo se eu te aceito ou não te aceito. Você está passando por aquilo e pronto. E aí não tem o ranço, tem a sabedoria de saber que isso é rosa e não é vermelho. E se é rosa e vermelho juntos, vai ser uma outra cor, entende? Eu consigo discernir, mas não passa pelo Traz uma gosto. leveza, né? Traz uma leveza. É, não passa pelo gosto. Que daí o gosto vai separar coração e mente. Não tem jeito não separar. Porque gosto tem a ver com aceitação do que eu gosto e o que eu desgosto. Isso entra no meu mundo, isso não entra no meu mundo. A sabedoria não tem a ver com isso. E aí o amor tem a ver com a sabedoria. E aí, se isso que eu falei não for verdade, encaixa isso em outra coisa. Vê se suporta. Vê se tem filosoficamente como suportar. Faz o contrário, não, tem que ser aceitação, ver se funciona. Traz qualquer outra coisa e vê se funciona. Mas aí tem que passar pelos crivos, né? Todos os crivos da divina presença eu sou, tem que passar por eles. Tudo aquilo que a gente já estudou. Se não for fazendo checklist, é porque não é. Ou tudo que a gente estudou até hoje, nesses anos todos, é uma grande bobagem. Aí tem que decidir, né? Ou faz 3 leituras e chegando na terceira leitura, você vai chegar no mais importante, que é a não conceituação disso tudo, mas a sabedoria de lidar com as coisas. Você quer falar, Marisa? Quero. Fala.
Duas coisas. Primeiro, que eu tomei um café com a Carol hoje e com outra amiga, e ela perguntou se a gente não estava mais fazendo os grupos, porque ela não vê mais as nossas comunicações no grupo principal. Aí, quando eu ia falar, ela já falou: ou vocês fizeram outro grupo? Deu disse: tem um outro grupo daí, por causa do, né, que agora, aí expliquei que agora está sendo gravado e tal. Aí, mas ela não falou de interesse em retomar, não falou nada, só perguntou. E a outra coisa é que, por exemplo, agora vocês estão vendo que eu tô meio assim, meio estranha, assim, né? Tô sentindo assim, meio olhando. Eu tô com uma sensação, desde a hora que eu sentei aqui, que eu abri com vocês, de que tudo ao meu redor tá em outro patamar, tá abaixo. E a minha audição e a minha visão, principalmente a audição e vocês, tá acima. É essa sensação que eu tô, e tá estranho ficar nessa sensação. Pode ser espiritual, mas pode ser o café que você tomou. Pode ser. O café é Eu uma tomei. droga. Não é, talvez não seja o café, mas o que estava dentro do café, que lembra que eu te falei que eu estou sentindo até diferença nos olhos aqui, que também é atacado? Isso, Eu isso. tomei um café com cardamomo. Cardamomo e uma geleia de laranja. Não seria a geleia de laranja, com certeza. O cardamomo eu estranhei muito e eu tô sentindo bem diferente, assim. É, é uma especiaria. É, se fosse o óleo, o óleo medicinal de cardamomo, eu poderia falar, né, falar sobre ele, porque, ok, eu conheço. Agora, junto com o café, que é um estimulante, tomando junto, fazendo um chá dos dois, que o café é um chá, né? E se foi fora, É um provavelmente é um café mais forte aí com o cardamomo. café mais gelado, é. Daí, provavelmente você tem é isso. Oh, um psicotrópico esse negócio? É, pra mim veio que tinha que limpar. Na hora que você falou as coisas, eu falei assim, tem que limpar. Sim, aham, daí eu abri já o livro aqui e veio um negócio aqui. Mas não veio sobre isso, veio sobre outra coisa que eu estava pensando no caminho, né? Raciocinando no caminho. Mas é isso, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então não estranhe se eu ficar coçando o olho, se ficar meio que sentindo estranho o ambiente, assim. Ó, Mas já limpa, já limpa. já limpa. Nossa, vou fechar aqui um minutinho, tá? Ah, É, fechou a tela. ela saiu, né? Quando é assim, a pessoa saiu, né? Ah, não, ela consegue É, fazer isso. eu Ó. acho que ela só fechou a. Ah, dá para ver. Você tá Não estamos te com o ouvindo, áudio tá com o fechado. microfone. É, Eu fechei só o vídeo e o áudio, mas sempre fica uma carinha e dessa vez ficou tudo off, né? tu sumiu pra nós. Não, eu só Eu vou acho fechar porque aqui tá um minutinho para gravando. limpar. Eu Ah, acho que é pode porque ser, tá gravando. pode ser. Eu vou fechar rapidinho para limpar e já volto. Talvez sim, talvez não, não sei. Tudo bem, também não importa muito, né? Certo? Então, a Divina Presença eu sou no dia a dia. Esse é o nosso tema de hoje. Então, vamos fazer uma oração inicial e a gente continua, que tem bastante coisa ainda para ser falado. A Deus Supremo, a nossa Divina Presença eu sou, a Divina Presença eu sou de Terek, sua família espiritual,
A divina presença eu sou de Marise, sua família espiritual. Chamamos também a divina presença eu sou da grande roda, a sua família espiritual. Nas quartas-feiras seja um momento de poder chamar para mais perto, uma comunicação mais franca, a divina presença eu sou de todos os seres do planeta Terra. Chamamos a divina presença eu sou de todos os seres do planeta Terra. Seus corações sejam abertos e possam receber as transmissões necessárias, as intuições necessárias para a situação global de hoje, deste momento. Eles possam ser conectados à sua família ancestral, aqueles seres que já ascenderam, que já compreenderam a luz e caminho pela iluminação, pelo caminho engrandecedor de galgar a iluminação final. Que nas quartas-feiras seja o momento dessa grande conexão. Colocaram como 8h30. 8h30 sendo esse momento do ápice da grande comunicação, assim. Todos os seres encarnados, interessados na ascensão, possam receber um estofo de energia maior ainda nesse momento, nesse dia, nessa data e horário, para que seus corpos se equalizem, se ajustem, para poder receber as novas informações que estão sendo passadas e transmitidas. As informações que já estão, que já aconteceram e que estão acontecendo. Eles colocaram como se fossem as duas coisas ao mesmo tempo. Para que os nossos corpos consigam, para que todos os corpos consigam processar harmoniosamente todas essas informações e que equalizados possam trazer uma nova genética, uma nova biologia, do sutil ao mais denso, ao mais material. Essa percepção acurada desses acontecimentos fiquem cada vez mais claros a percepção externa e que seja cada vez mais comum, que a percepção de outrora tacanha, fechada, seja passada, seja história, a ser lembrada apenas para que a gente não entre mais nesse calabouço. O importante é daqui para frente, daqui para a luz, daqui para o interno, para o eterno, daqui para a iluminação. Abram seus corações, seus corpos, suas energias para receber o esplandecedor, a esplandecedora iluminação do grande Espírito, a luz que irradia do alto para todos os nossos corpos. Abram-se para receber a grande transmutação. Apenas se abram e deixem que seja feito o trabalho da iluminação de tudo aquilo que for deletério. Jesus no comando, os falanges divinos, fazendo um grande trabalho atmosférico.
possam todos sentir grande alívio. Todos do planeta. Sejamos breves, sejam breves naquilo que não importa para a ascensão do espírito. Abaixem a cabeça para as ignorâncias, para que este mal não reflita na sua atmosfera interior. Ela está falando que vou entender mal, baixar a cabeça. Se importem a ignorância alheia, para que isto não seja registrado na sua atmosfera interior. E isso lhe cause mal ou distorções dos sentidos e da equalização que foi feita no ser de vocês. Abram os olhos para a verdade, para a pureza. Estou mostrando uma flor, assim, como símbolo dessa pureza. Uma rosa. Pétalas suaves. Aí mostram essa flor, mas como se ela fosse em todos os nossos sentidos. Eu sinto o paladar como se a flor fosse meu paladar, como se fosse meu tato. Que possamos aguçar nossos sentidos em direção ao Espírito, ao Cristo. É aguçado, delicado, poderemos administrar melhor as informações e nos comunicar de maneira mais delicada, para também poder ouvir o que for mais delicado. Uma outra equalização, uma outra maneira de ser e agir. Abram seus olhos para poder ver a luz. Vejam a luz. Amor, nosso amigo amado Mestre Saint Germain. Deixa nesse lugar assim, desdobrado, né?
a flor que estava sendo mostrada, ela era mais avermelhada, assim, e agora, à medida que foi passando o tempo, ela ficou dourada. Não sei se apareceu a flor para vocês também, e se ela tem cor. Eu vi rosa. Rosa, cor-de-rosa mais avermelhada. Eu recebi ontem uma rosa dessa. Um caulezinho com mini rosas, assim, tinha duas mais. Ah, tá até no meu Insta, inclusive. Eu postei. Quando tu falou, me lembrei dessa que eu ganhei. E Nossa, pode como ter. é mais bonita, né? Uma vida mais delicada, é realmente mais. Eu vi como se fosse uma nuvem violeta também. Não sei se por conta da gente ter falado de transmutação. Depois a imagem da rosa, quando você estava falando, como se fosse uma nuvem assim, lilás, violeta. Para mim, hoje, a hora que você falou no início da oração, a minha estrela estava na testa. Ela tem ficado mais na minha testa do que acima da cabeça. Ela tem ficado bem forte, assim, de chegar a pulsar o terceiro olho, sabe? Já faz um tempo já. E quando eu estava falando da energia branca, da energia, né, para receber, para mim vinha como se fosse um sol branco, né? Aquele sol de desenho de criança na quina, assim, do papel, sabe? Que tem aquele desenho, mas ele era reto aqui em cima, e ele vinha como se fossem umas ondas, assim, como desenho quando a gente quer fazer uma caixinha de som, saindo som, sabe? E ela vinha essas ondas em cor de branco entrando no meu terceiro olho e reverberando no resto do corpo. E daqui do meu peito saía uma luz azulada, bem forte, e a terra ficava na altura do meu peito. E aí essa luz, como se essa luz me alimentasse e eu transmitisse através do meu coração essa luz de proteção azul, esbranquiçada, assim, sabe? Para a terra. É assim que veio para mim, antes de falar da rosa. De vocês também se mexeu? Ele quis se ajustar, digo, fisicamente. Estava numa postura e aí Uhum, vocês sim, entraram em uma outra postura? na hora de entrar a luz, né? Na hora que você falou Isso. da luz, que foi a hora que essa luz veio que eu te falei. Eu cheguei a movimentar o corpo. Eu Eu também. é. E aí me vem muito sempre quando tem esses ajustes, que a gente já recebeu alguns ajustes, né? Esses ajustes, essas limpezas, esses sacrifícios, né? Sacrifícios quer dizer, você deixou levar, ou ofereceu, ou deixou aberto para que levasse tudo aquilo que não interessa para poder receber essa nova dimensão de si, né? 10 minutos. Nessa nova dimensão de si, isso que é o sacrifício, né? O corpo tende a fazer isso aqui, né? Ó, porque é um trabalho que eu faço no yoga, né? Insisto. Então, é uma prática muito importante, assim. Eu percebo que toda vez que eu recebo qualquer tipo de ajuste, esse movimento acontece. Então, eu vou passar para vocês. Que é separar o cardíaco do baixo ventre, do umbigo. Então, não é ficar reto. É você fazer... É você querer afastar. Não é ir para trás, para ficar retinho, nem querer ficar ereto. O que precisa ser feito é que eu não consigo corrigir vocês, que eu não consigo ver vocês de lá, não consigo corrigir, né? Mas a informação é separar o peito, deixar o mais longe possível do baixo ventre ou do umbigo, né? Tanto faz. Você deixa esse espaço. E aí tem uma projetada
a gente tende a ficar um pouquinho mais assim, não sei se vocês conseguem ver. É uma projetadinha assim. E eu perguntei para vocês, porque isso pode ser uma coisa minha, né? Se eu estava de olho fechado, não vi. Então, vocês também receberam essa mesma. O corpo também reverberou da mesma Sim. maneira para poder receber isso, né? Para poder abrir. Então, só me dá cada vez mais certeza que esse é o caminho. E aí, um caminho para a vida. Quer dizer, eu estou fora dessa postura, eu não estou recebendo. Eu não estou segura. Eu não estou no meu melhor equilíbrio. Então, o equilíbrio é. O baixo ventre é super importante para a conexão com a terra. Precisa estar, né? Mas precisa estar aqui, ó. Precisa separar. Separar. Aí vocês vão ver no dia a dia, se vocês fizerem essa prática, vocês trazem para mim um feedback. E aí eu trago para vocês outras informações, tá? Porque senão vai ser muita informação, vai ser só aula de yoga. Tá? Vocês me trazem e eu trago para vocês. Vocês vão perceber que a costela, o diafragma, o estômago, as vísceras, todos vão trabalhar de uma outra maneira. Então, é bem importante, ó, dar espaço, porque quando a gente fala de bênção, de ajuste, reajuste, é um monte de coisa que acontece. Então, imagina que do físico, se a tendência, o pedido do corpo é que a gente traga essa abertura, aí cuida para não empinar o bumbum, né? Tudo isso não vai ficar com essa ter dor aqui uma dor aqui nas costas, né? Mas essa abertura faz com que, primeira coisa que acontece, as vísceras ficam com menos pressão. A gente fica com mais espaço para respirar. Percebe? A gente fica assim, ó, tem uma pressão no estômago, no intestino, todos os órgãos ficam muito pressionados, então eles estão sob estresse muito grande o tempo todo. É muito difícil funcionar no estresse. Então, olha, quando se faz aqui, se a gente está abrindo e vai desopilar, né, descongestionar esse peso, vai tirar esse peso dos órgãos internos, é necessário entender de não colocar peso novamente em outros lugares. Certo? E é normal, então. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu estou fazendo isso, ó, eu posso trancar a respiração para ficar reta. Aí você sabe que está no lugar errado. A informação é: separa o peito. Ó, eu vou afastar, então eu não estou indo para trás, eu vou afastar o peito do umbigo. E aí minha coluna não pode ser comprensada lá atrás. Tem que dar espaço entre as vértebras, então eu vou crescendo. E aí eu fico flutuando nesse lugar. Assim a gente ajuda que as reverberações aconteçam daqui para lá, de lá para cá. E como reverbera, é uma informação na outra. Entende? Ela vai voltando. É como se a gente empurrar a água bate em algum lugar, ela volta com uma informação. E aí isso vai ficar transitando uma informação com a outra. Não é só de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, todos os lados, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, recebeu a informação, então a comunicação chegou, está acontecendo. Para ela continuar a acontecer de maneira fluida, seria interessante que a gente pudesse lembrar dessa postura no dia a dia. Faz sentido, né? Vou fazer essa prática. Porque senão a gente fica aqui no nosso lugar do templo, recebendo, fazendo todos esses trabalhos, e quando a gente sai, a gente perde muito. Porque a prática que foi dada, as informações que foram dadas aqui, a informação para o corpo, a gente não conseguiu manter. A gente fica muito tempo tendo que lembrar, e aí a gente não usa o corpo para nos ajudar, as células para nos ajudar. A gente fica muito aqui na mente. Ou ai, a emoção, ai, a mente, o que que eu faço? Mas e o corpo, o que ele faz? Se numa bênção dessas, nesse sacrifício que foi feito, o corpo se abriu, então aqui é o lugar do corpo. E que quando a gente fecha, a gente fechou. Está perdendo de receber mais. Ou de continuar fazendo. Então, aí vai ver, né, de onde colocar as costelas novamente no lugar, senão ficam muito abertas. Né? Então, calma, costela.
A gente afasta e fala, calma, Costela. Pode ficar, tá tudo bem, né? Calma. Vira melhor. Tá prestes a finalizar, Carla, que tu tinha falado É, 10 minutos? vamos fazer aquilo já? Faltam 2 minutos. A não ser que alguém queira falar alguma coisa de agora, sim? Senão a gente fecha e abre já para poder desenrolar melhor. Pode ser? Pode ser. É,